Gente, bom dia. A paz esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Senhor, a Ti toda honra, glória, majestade, poder, nos céus e na terra. Apresentamos nossas vidas, Senhor, na certeza de que o Senhor é um Deus presente na vida de todo aquele que Te ama, que espera em Ti. Senhor, nós sabemos que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor disse que se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus. Bendito, exaltado eternamente o teu nome. Bom dia a todos, apresentem suas vidas, amados. Assim nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Nossas causas, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejamos inquietos por coisa alguma, mas antes fazer conhecido diante de Deus as nossas causas, nossas súplicas, nossos pedidos, em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, e Ele será conosco. Ele é conosco, aleluia. É o Deus Emmanuel, Deus conosco. Bom dia, excelente dia para todos, um dia cheio da graça, um dia proveitoso. Amados, mais uma vez, o Senhor traz uma palavra, nos conduz a orarmos e meditarmos, refletirmos nas mensagens dele. Cada dia uma mensagem diferente. Hoje, ele me revelou um Hebreus 13, capítulo 13, versículo do 1 ao 24. Eu vou ler um pedaço, não vou ler todo o versículo, e vou dar o contexto bíblico, né, falando sobre o que o contexto diz sobre o texto bíblico. Inicia os deveres sociais, está em Hebreus 13, iniciando pelo versículo 1. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Deixa eu trocar esse óculos aqui. Acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode fazer? O que é que alguém pode fazer? Os deveres espirituais. Vamos ver? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sacerdote. Na época não era assim, né? Que eles ofereciam animais como um sacrifício ao Senhor pelos pecados deles. Agora eu vou ver o contexto, tá? Parei aqui. Porque o próprio contexto
o próprio contexto já explica muita coisa. O que é que o contexto bíblico, a exegese desse capítulo 13, o que é que ele diz? Está escrito: relatado e concluído. É uma conclusão, é uma explicação. É a conclusão prática da epístola, transformando a alta teologia da supremacia de Cristo em ética diária. O texto ordena o amor fraternal, a hospitalidade, a pureza conjugal, o contentamento sem ganância, a imutabilidade de Cristo, o sair fora do acampamento, sofrendo o seu opróbrio. Opróbrio, vocês sabem que significa vergonha em público. E a submissão dos líderes espirituais. O amor prático e a identidade cristã está em versículo 1, no versículo 1 ao 6. Amor fraternal mantém o afeto ativo, a prática da hospitalidade, sem reservas, lembrando que alguns hospedaram anjos sem saber. Encontramos essa mensagem no versículo 1 ao 2. Solidariedade, lembrar dos presos e maltratados como se o corpo deles mesmo estivesse sob o mesmo sofrimento. Versículo 3, está no versículo 3. Integridade moral, honrar o casamento, manter o leito puro, sem mácula, né? Pois Deus julgará os impuros e adúlteros. Nós encontramos isso no versículo 4. Contentamento, rejeitar a avareza. O que é a avareza? É o apego ao dinheiro, né? Rejeitar a avareza e confiar na promessa divina de nunca abandonar o cristão. Encontramos isso, aqui tem dizendo crente, mas eu nem gosto dessa palavra crente. Versículo 5 ao 6. A imutabilidade de Cristo e o sacrifício espiritual. Nós encontramos no versículo 7 ao 16. Imitação da fé, lembrar dos antigos líderes que pregaram a palavra e a observar o fruto de suas condutas. Versículo 7. Cristo inalterável, afirmar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, rejeitando doutrinas estranhas. Encontramos no versículo 8. Fora do acampamento e até Jesus Cristo, fora do arraial, suportando a desonra que ele sofreu, pois não há morada permanente aqui. Assim ele disse, né? Está no versículo 13 ao 14. Sacrifício de louvor, oferecer continuamente a Deus o fruto dos lábios que confessam o seu nome, aleluia, além da prática da beneficência. Encontramos essa mensagem no versículo 15 ao 16. Estamos lendo Hebreus 13. Liderança, orações, saudações finais. Encontramos nos dois versículos 17, vai do 17 ao 24. Submissão e alegria, obedecer aos guias espirituais que vigiam pelas almas, prestam conta para o trabalho deles, sejam com alegria. Está no versículo 17. Bênção, aperfeiçoamento, a súplica pelo rebanho. Ao Deus da paz, que tornou a trazer mortos, a Jesus, o grande pastor. E nós encontramos no versículo 20 ao 21. Notícias e saudações, menção à soltura de Timóteo e saudações dos líderes e santos da Itália, no versículo 23 ao 24. Essa é a carta, né, de Paulo, apóstolo Paulo aos Hebreus. E aqui nós encerramos. Acho que deu para entender, né? Sobre esse capítulo 13, do versículo 1 do capítulo 13 ao 24. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de ouvirmos, de ministrar essa palavra, ouvirmos, aprendermos, tirar lição dentro do contexto bíblico. O Senhor nos ensina. E agradecemos, Senhor,
por teu amor, teu cuidado, teu zelo com cada um de nós e com a nossa família, com nossos amigos. Agradecemos, Senhor, apresentamos nossas vidas a Ti, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Gente, eu apreciei um pouquinho a live, porque eu também estou com o meu celular, estava carregando, eu tirei para fazer a live. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Um dia proveitoso, na graça de Cristo. Eu te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live.